Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Eu estou aqui novamente, a Duda. Eu, Lucas. Oi, Esther. E aqui o nosso convidado especial de hoje. Obrigado pelo convite, eu sou o Gabriel, estou me sentindo bem jovem aqui perto desses adolescentes. Vamos estudar a Bíblia juntos, né? Lição 4. Sim, que Deus te use. Amém. Se você não é inscrito, clica no sininho, se inscreve e corre lá no Instagram, que a gente também tem Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo. Vai lá, curte, compartilha, vê nossas postagens e se lembra, estude a Bíblia. Você está escutando o podcast TIM, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Agora, Gabriel, você poderia fazer uma oração pra gente? Sim, claro. Oremos. Pai amado que estás no céu, te agradecemos, Senhor, porque agora vamos abrir a Tua palavra para aprender mais de Ti, Senhor. Hoje aprenderemos um tema importante, Senhor, sobre servir. Abençoe a todos os adolescentes que estão aqui comigo gravando, Senhor, aqueles que vão assistir também, Senhor. Abençoe a vida deles. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar a lição. Bom, o título é Vivendo para Servir. O texto está em Mateus 25:40. E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Gente, imagina essa cena. Sei lá, um rei, uma rainha, pensa lá, rainha Elizabeth, né? Você sendo apresentado para ela todo aquele silêncio, daquela pompa, né? E ela vem te agradecer porque você deu comida para ela quando ela teve fome, cuidou dela, né? Cobriu ela, foi visitá-la. E você olha, não, mas eu tô tendo aonde eu vou conhecer você agora, né? Jamais eu fiz isso por você. E ela dizer para você, olha, quando você fez isso para um dos meus pequeninos, né? Para alguma pessoa que é da minha terra, você fez na verdade a mim, né? É de arrepiar, né? Como é que uma pequena ação que a gente faz aqui para as pessoas necessitadas alegra o coração de Deus, né? E ele vai, basicamente essa conversa que ele tem, né? Onde ele tem os cabritos de um lado, né? Os ovelhos do lado direito e os cabritos do lado esquerdo, né? São dois grupos. Aqueles que foram bondosos, que realmente agiram como Jesus, né? Tiveram empatia. E o outro grupo, aqueles que simplesmente passaram de largo, né? Como aquele bom samaritano, né? Viram a necessidade e preferiram tocar a vida, assistir os posts lá no Instagram, né? Talvez responder a mensagem no celular e não deu atenção para quem realmente necessitava. Então é realmente de arrepiar esse momento, né? Quando vemos pessoas em necessidade, tentamos ajudá-las? Normalmente, quando vocês veem pessoas necessitadas, vocês procuram ajudar ou passam reto? A gente tenta ajudar. Acho que é o ideal. Como temos tratado as pessoas em nossa volta? É de se pensar. Nós devemos sempre tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, né? Gente, eu lembro de um episódio. Eu era um adolescente, um jovem já, acredito, né? E um mendigo veio pedir dinheiro pra mim. E aí a gente fica sempre naquela, pra que ele vai usar esse dinheiro, né? Vai usar pra uma coisa boa, vai usar pra drogas, né? E eu fiquei meio assim, eu tava acompanhado de uma amiga, que não era da igreja, e fiquei meio assim, num impasse de ajudar ou não. Ela simplesmente chegou pro rapaz, perguntou pra ele, você já almoçou hoje? Ou não? Ela simplesmente o conduziu ali pra um restaurante que tinha ali perto, e comprou uma marmita pra ele, deixou ele escolher os ingredientes, tudo. E eu fiquei olhando, gente, eu sou cristão. E eu fiquei sem saber o que fazer perante a necessidade. E essa minha amiga ela foi o bom samaritano, né? Ela teve um coração muito mais, com muito mais compaixão que o meu, né? Ela não queria saber. Ela não se preocupou com o que ele vai fazer o dinheiro. Ela arrumou uma outra solução de ajudar, que foi comprar um prato de comida, né? Então eu aprendi muito com isso, né? E Deus realmente move o coração das pessoas que muitas vezes nem estudam a Bíblia, né? Mas como a gente vai ver o Espírito Santo falando. Verdade. Na lição dessa semana diz sobre servir e ser humilde. E está escrito em João 13, 6-10. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhes perguntou: Vai lavar os pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, respondeu Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também minha mão e minha cabeça, respondeu Simão Pedro. Aí Jesus disse: Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Gente, quando a gente participa da semana do lava-pés, né, que a gente tem na Santa Ceia, Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Então a gente faz lava-pés e Santa Ceia, né?
A gente pega uns pezinhos cheirosos, né? Pezinho com talquinho, né? Todo mundo chegou aqui calçado na igreja, com meia e tudo mais, né? Mas naquele tempo a situação era diferente, né? Eles usavam a sandália ali e era terra encrustada, né? Era um serviço assim, muito humilde, né? Muito humilde. Então, geralmente quando as pessoas chegavam, pessoas importantes, tinha um servo que ia lá e lavava o pé de um por um, né? Sim. E eles comiam, não eram em mesas como essa aqui, eram umas mesas baixas, né? Sim. Então, se você para economizar mobília, a gente elimina a cadeira, né? Que todo mundo senta no chão, mesa baixa. Só que as pessoas comiam assim, meio de lado. Acho que vocês talvez já tenham visto algum quadro, né? Com essa cena, assim, de Santa Ceia e tal. Jesus, assim, todo mundo inclinado, assim. Então, é pé para um lado, pé para o outro, né? Então, assim, não é uma coisa confortável, não é uma coisa gostosa. E aí, o que acontece? Os discípulos chegaram e ficou cada um na sua ali, né? Eles sabiam que precisava ser lavado os pés, era um culto de Páscoa que eles iam ter, né? Então, assim, era um momento importante, uma ceia especial, não era qualquer ceia. E aí eles ficaram esperando. Bom, quando é que vai vir um servo aí para lavar os nossos pés, né? E aí ninguém se manifestou. Também ninguém comentou, né? Porque quem falasse ia ter que limpar, certo? Então eles ficaram esperando. E aí Jesus fica em pé, a Bíblia fala que ele se cinge, né? Ele coloca ali em volta da cintura essa toalha, né? E se agacha e começa a lavar os pés, né? Sim. E aí qual que foi o primeiro discípulo que ele foi? Foi Pedro? Pedro. Foi Pedro. E Pedro, né? E Pedro já era... Já era O que ele explosivo. pensava, ele falava, né? Não, senhor, você não pode lavar meu pé, imagina. Né? Todo mundo constrangido, ficou uma situação constrangedora, né? E aí Pedro diz o quê? Aí Jesus fala o quê? Se não lavar os pés, não tem parte comigo no meu reino, né? Era importante. E aí ele fala, então... Lava todo o corpo. Lava todo o corpo. Pedro é exagerado, né? Ele é assim, ele é uma hipérbole. Aí Jesus falou, não, só precisa lavar os pés, o resto do corpo está limpo, né? Mas aí tem um aqui que não está limpo, e cita Judas, né? Que Judas, naquela cena ali, ele viu o quê? Quando ele vê o que Judas esperava e o povo de Israel esperava era um Deus, né? Um Messias que fosse um libertador, que fosse um líder, né? Que fosse levantar aquele povo para combater o povo romano e voltar a colocar o povo de Israel na supremacia. Quando ele vê um líder que se agacha e se ajoelha e lava os pés, não era o líder que ele estava esperando, né? E isso que Judas fez, assim, o que ele sentiu foi um retrato que o povo sentiu. Jesus, depois na entrada triunfal, eles colocaram lá as palmeiras, tudo, eles esperavam que seria a hora de tomar posse do reino. Mas aí Jesus age serve, né? E a partir do momento que ele serve, ele começa a mostrar pra gente outras coisas, que existem outras coisas mais importantes do que a honra, né? Do que parecer ser importante, né? Sim, claro. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará ao trono da glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como os pastores separam os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram em sua direita: Vinde os benditos de meu Pai, entrai e posse do reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Então, no inferno me vieste preso e foste me ver. Então perguntarão os justos ao Senhor: Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A Esther teve um compromisso, então agora no lugar dela tá a Tainá. Mas vamos continuar com o podcast. Você pode dar um comentário sobre o que o Lucas leu? Bom, o Lucas leu um texto que a gente até comentou um pouco no começo, né? Então, Deus vai perguntar para aquelas pessoas, né? Vai dizer para elas: olha, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. No fundo, o que ele está elogiando aquelas pessoas? O que elas fizeram de especial? Humildade. Elas foram bondosas, quem mais? Elas A foram palavra-chave humildes. hoje é serviram, né? Elas serviram, né? E aí, se for ver assim, Jesus não falou assim: olha,
vocês guardaram o sábado, né? Vocês foram em todos os cultos de sábado, quarta e domingo. Vocês estudaram a lição todos os dias. Jesus não falou isso, não está elogiando essas características, esses comportamentos, né? Ele está elogiando a essência da lei, que é o que? O amor, né? Lembra que a lei tem 2 partes? Amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros 4 mandamentos, e amar ao próximo como a ti mesmo, que são os 6 últimos, né? Então, ali ele está elogiando justamente aquelas pessoas que vão estar ali, e todas elas vão ter essa característica de ter demonstrado o amor ao próximo, né? Qual é o resultado de servir aos outros, tanto em nossa vida hoje quanto em nossa vida futura? Essa pergunta me lembra quando Jesus fez uma comparação que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? O sal, aonde ele está, na comida onde ele está, ele faz diferença, não faz? E se não tiver, faz também, né? E a luz do mundo, né? A luz e a escuridão não podem ficar juntos. Onde é a luz, manda a escuridão embora, né? Então, o resultado disso é de sermos cristãos, pequenos cristos, né? De fazermos a diferença na vida das pessoas. Jesus, ele não era só um pregador que ia lá na sinagoga ou na montanha, pregava e ia embora. Não, ele dava atenção para as pessoas, ele curava, né? Ele fazia diferença, né? Ele transformava. E é isso que Deus espera de nós, né? Que a gente faça a diferença em todos aqueles que rodeiam nós, né? E a vida futura é o que já lemos. Aqui vai estar o resultado, né? Quando Cristo entregar nossa coroa no céu, né? A Ellen White fala que nós vamos colocar a coroa aos pés de Cristo, né? Porque nós vamos reconhecer que Ele tem feito tudo isso por nós, né? Então Ele vai nos honrar de uma forma que nós nem merecemos, né? Mas através do amor ao próximo, a gente se parece um pouco mais com Jesus. No Libertador, página 371, tem esse trecho que é muito importante para nós. Gabriel, você pode dar um resumo do que está falando? Gente, quando eu estava estudando a lição dos adolescentes, né, para ter esse momento com vocês, eu fiquei bem pensativo com relação a esse texto, né? Por quê? Porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter condição de receber uma Bíblia na mão para poder estudar, ou vai ter condição de ter acesso a um missionário para explicar a Bíblia para ele, né? A gente tem regiões do mundo que são muito difíceis, por exemplo, existe uma região chamada Janela 1040, né, que é da latitude 10 à latitude 40, que pega ali o sul da Europa e da Ásia, né, e o norte da África. Ali as pessoas são perseguidas, então realmente o cristianismo tem dificuldade para entrar. Mas o que esse texto de Ellen White está dizendo, né, o livro Libertador, é o desejado de todas as nações. É um livro que Ellen White escreveu com relação a... Ô, gente, o Fred ligou na hora. Desculpa, Gabriel, eu vou te fechar. Então, essa janela 1040 é uma região do mundo ali da latitude 10 a 40, que pega a região ali do sul da Europa e da Ásia e o norte da África. Então, as pessoas ali não têm acesso à Bíblia, a cristãos, a missionários, né? É muito difícil. Nossa igreja trabalha com eles, mas é muito difícil. E o que eu aprendi com esse texto de Ellen White, no livro O Libertador, né? Então, O Libertador é um livro que Ellen White escreveu sobre a vida de Jesus, né? Ele é a versão, na linguagem de hoje, do livro O Desejado de Todas as Nações. E ela diz o seguinte, que as pessoas, muitas vezes, não vão ter acesso à Bíblia, mas se elas ouvirem a voz do Espírito Santo, elas vão ser bondosas, elas vão fazer as boas obras, né? É o que diz aqui, ó. Suas obras são evidência de que o Espírito Santo o reconhece como seus filhos. Então, mesmo que elas não conheçam a lei de Deus, mesmo que elas não conheçam Jesus Cristo, essas pessoas podem ser salvas se elas ouvirem a voz do Espírito Santo e fazerem o que é correto, né? Isso é incrível, porque assim, Deus, na sua justiça, ele vai permitir que todo ser humano tenha a chance de salvar, né? Se um ser humano não tivesse chance de salvar porque nasceu num país que é difícil, a palavra de Deus entrar, não seria justo, né? Mas Deus, na sua justiça, permite que essa graça, essa salvação, alcance a todos, porque é a palavra-chave aqui, né? Elas têm sinceridade, né? As obras delas são evidentes que o Espírito Santo falou com elas e elas aceitaram. Posição e prestígio são importantes sob o ponto de vista mundial. Normalmente as pessoas desejam estar em evidência para ser bem-sucedidas, como pode ser observado entre artistas e pessoas famosas. A vida boa costuma ser cara quando um relacionamento se baseia em coisas materiais. Muito tempo e recursos são gastos para adquirir os últimos lançamentos. Mas Deus quer que vejamos as coisas de forma diferente. Jesus não veio para impressionar pessoas com sua posição social. Ao invés disso, ele alcançou pessoas com as quais ninguém iria relacionar.
Quais das suas prioridades podem estar atrapalhando a sua caminhada de serviço ao próximo? Bom, pessoal, o que vocês acharam disso, né? Ele está falando que Jesus não veio impressionar as pessoas com a posição social, com as coisas que ele fazia, mas ele veio dar um exemplo de servir, né? Não de prestígio. Ele nasceu numa manjedoura, né? Então, o que vocês entendem disso aí? Ensinar que mesmo ele sendo o rei de Israel, ele ainda tinha humildade com as pessoas e não se importava. Ele era diferente dos outros reis e líderes daquela época. Sim. Isso entra muito na salvação pelas obras também, que muitas pessoas acreditam que quanto mais obras elas fazem, mais elas serão salvas. E Jesus veio na manjedoura para mostrar que obras não são importantes para si mesmo, para a sua própria salvação, e sim importante para as outras pessoas aprenderem mais sobre Jesus, terem mais a oportunidade de conhecer a Ele. Acredito que seja isso. Eu entendi aqui que fala sobre o caráter das pessoas, né? Que as pessoas se importam com o material delas. E só que a gente não vai levar as coisas que a gente tem aqui. A gente vai levar a Deus, né? Então as coisas que a gente gosta aqui, a gente não vai levar pro céu. Sendo que as pessoas se importam com elas. Vocês acham que Jesus ia ganhar muito like no perfil dele no Instagram? Hoje? Você acha que eles iam se destacar? Porque hoje quem se destaca, né? A pessoa faz... Eu acredito que não. Tem pessoas que ficam exibindo, né? Exibindo as coisas que tem, as coisas que fazem, né? E ostentando, né? Tem essa galera. Tem a galera que fica, enfim, postando coisas do dia a dia, arriscando até a vida para ganhar like, né? E Jesus, com esse discurso de servir, de amar o próximo, será que ele tem muito like? O que vocês acham? Acredito que não. Eu também acho que não. Mas tem personalidades que às vezes eles têm um perfil de ostentação, mas colocam uma boa ação ali que o marketing às vezes prepara, né? Ele vai lá, doa lá uns brinquedos para as crianças, já viram? E aí ganha uma moral. Nossa, além de rico, ele é bondoso, né? Ele se preocupa com as pessoas e tal. Mas muitas vezes as pessoas têm um interesse por trás disso, né? Que é ser bem visto pela sociedade, né? Agora, o que Cristo falou pra gente é a gente servir e ajudar o próximo, não para ser visto, mas para aparecer com ele. Né? Muitas vezes você vai fazer uma boa ação e ninguém vai saber, mas você vai ter aquilo no seu coração. Puxa, eu pude fazer a diferença na vida das pessoas, né? Nessa pessoa, pude ser mais parecido com Jesus. É isso que Jesus espera, um exército de pessoas que façam bem como ele, sem olhar a quem e sem querer se capitalizar em cima disso, ganhar algum benefício pessoal, né? Sim. Jesus ensinou que servir é o aspecto mais importante da vida. Isso quebrou todos os paradigmas da época. O ato de servir ao próximo nos ajuda a enxergarmos o mundo sob a perspectiva de Deus. Quem ocupa a posição mais elevada é aquele que está mais disposto a servir. Essas frases são muito profundas, né? A última ali em particular me chama atenção, porque assim, quem que são os líderes, né? Às vezes você olha um líder assim, o líder é aquela pessoa que sabe para onde está indo, ou que tem muita oratória, muita convicção, né? E as pessoas vão seguir ele porque ele sabe onde está indo, né? Mas o líder que o mundo precisa é um líder que se preocupa com os liderados, aquele que serve, né? Esse exemplo de liderança que Jesus nos deixou, né? Uma liderança que serve, que se preocupa, que mostra o caminho com a mão na massa, né? Então, talvez aqui nós não sejamos líderes, talvez no nosso trabalho, na nossa escola e tudo mais, mas a gente tem a missão que Cristo nos dá é liderar pessoas, guiá-las para o reino de Deus, né? E através das boas ações, do bom testemunho, né? E vivendo como Jesus viveu, Deus nos dá poder para isso, né? Ele quer usar a cada um de nós, porque talvez a nossa vida é a única Bíblia que as pessoas vão ler, né? Então que nós possamos realmente fazer a diferença, né? Ser sal e luz por onde quer que formos. Para encerrar, vamos ler a última frase. A melhor forma de encontrar-se é perder-se no serviço aos outros. O que vocês entenderam disso aí? Tem um contraste aqui, ó. Encontrar-se, perder-se, serviço aos outros. O que será? Mahatma Gandhi foi um homem muito admirado lá na Índia, né? Um grande líder. E ele fala frases profundas, com poucas palavras. O que vocês entenderam aí? Não é perder-se no sentido de se perder. É perder de fazer muito serviço aos outros. Se enfiar não tinha uma palavra, mas é assim, se jogar. Se jogar, né, no serviço aos outros. Isso. Então, a melhor forma de se encontrar-se é servir muito aos outros. Ou seja, servir o outro faz bem pra você mesmo. Aí eu vejo a questão de propósito, né? As pessoas hoje vivem sem propósitos, né? As pessoas vivem ali para trabalhar, para passar de ano, né? Para de repente, sei lá, saem no fim de semana e ficam sem propósito.
mas através do serviço ao outro a gente encontra um propósito pelo qual vale a pena ser vivido, né? A vida. Não só pela sua própria vida, mas pela diferença que você pode fazer, né? Sim. Eu entendi dessa lição que a melhor forma de você viver sua vida com Deus é tendo humildade, sendo igual a Ele. É claro que você não vai conseguir se parecer exatamente com Ele, mas você pode ser próximo. E foi isso que eu entendi. Eu entendi que pra gente viver bem, a gente precisa realmente se parecer ao máximo com Jesus, assim como o Lucas disse, e entender que os nossos bens materiais são terrestres e não vão ser levados com a gente para o céu. Então a gente precisa realmente focar em Jesus, focar em Deus, focar no nosso caráter, que é o que importa. Aqui fala, né, que eu entendi que a gente tem que se preocupar muito com o que as pessoas vão pensar da gente. Mas tem que se preocupar o que Deus vai pensar de nós. Muito bom. Bom, eu aprendi que Deus valoriza muito o amor ao próximo, né? Que a gente manifesta através das nossas ações, do nosso cuidado com as pessoas, né? A gente anda muito distraído com mídia, com rede social, com tantos conteúdos aí, e tem gente do nosso lado precisando de ajuda, né? E Deus nos deu aí 60, 70, talvez 80 anos, para alguns sortudos, de vida, né? Que diferença a gente vai fazer na vida das pessoas, né? No dia que chegar o nosso fim, se Jesus não voltar antes, o que as pessoas vão se lembrar de nós? Né? Que seja que nós fizemos realmente a diferença, né? Que as pessoas lembrem com carinho de nós. Como nós tivemos um jovem aí, né? Nós perdemos um jovem nessa semana, né? Um desbravador. E eu não conheci esse jovem, o Davi, mas pelo que eu vi que as pessoas do colégio falaram, as pessoas do clube falaram... Ele era muito legal, eu conhecia ele. Então, foi uma pessoa que fez a diferença. Me disseram algumas características dele. Foi um evangelista. Ele realmente vivia o que ele pregava, a fé que ele tinha, né? Então, que nós possamos ser lembrados assim, como alguém que faz diferença para as pessoas, né? Sim. Muito obrigada, Gabriel, por ter participado do nosso podcast. Espero que você ainda venha muitas vezes. Foi um prazer participar com vocês. Muito legal a experiência. O primeiro podcast que eu tô gravando aqui foi uma experiência legal. Muito obrigado pelo convite. Não esqueçam de assistir os outros podcasts. Tchau, gente!